Então vamos fazer um videozinho bônus, um bônus round, né? Um videozinho necessário mediante os acontecimentos dos últimos dias, das últimas semanas e toda essa lambança que está ocorrendo na suposta Manosphere Brasil. Esse vídeo vai ser, acho que ele vai ser um pouco, mais ou menos longo, mas vamos lá, vai ser uma jornada, o tio Raccoon vai levar vocês para passear, né? Vai ser um vídeo meio assim, escolinha do professor Raccoon. Eu vou tentar abordar várias coisas nesse vídeo, tudo de uma vez só. Você sabe o que está realmente acontecendo no Brasil? Existe um segredo que está sendo escondido de você. E ninguém quer que você descubra. Mas eu revelei tudo. Gravei um webdoc cinematográfico com fatos e verdades que podem mudar a sua forma de enxergar o país. Assista antes que tirem do ar. O link está na descrição ou no meu perfil. Ah, e para você que me seguir aqui no YouTube E também no meu canal secreto. vou liberar gratuitamente um curso completo sobre como ganhar dinheiro na internet. Tá tudo na descrição. Vai lá agora. Primeiramente eu vou explicar o que aconteceu, eu acho que talvez no último mês, que levou à situação que a gente está tendo atualmente. Há um tempinho atrás teve uma reunião, a reunião né, que tava eu, acho que o Fox, o Pensador e o Newman também, e a gente decidiu fazer algo só de zoeira, porque o YouTube ele começou a cair em cima do termo. E daí a gente pensou, cara, por que a gente não pega algum outro termo ou até começa a fazer alguma zoeira? E daí a gente começou com esse negócio de gado de valor, de gado livre, etc. Veio todos esses termos divertidos. Só que a gente acabou fazendo uma sacada, que foi basicamente uma trap card, né? Uma carta armadilha de Yu-Gi-Oh! Que foi algo muito eficiente, que a gente começou a utilizar a tag desenvolvimento pessoal. E talvez por isso até que os nossos canais caíram aí no algoritmo do YouTube, começou a atrair bastante gente e vários caras aí até por associação conseguiram chegar em alguns vídeos até de mais de 10 mil views, mais de 50 mil views, mais de 100 mil views. Porém, veja bem, a trap foi tão bem feita que aconteceu uma outra coisa que a gente não esperava, que foi a seguinte: esses grupos e canais de desenvolvimento pessoal que são mais voltados a PUA, a técnica de pegar mulher e etc, ou simplesmente só desenvolvimento pessoal propriamente dito, assim, musculação, nofap, etc, esses caras começaram a usar o termo. Então veja bem, a partir do momento que a gente só de zoeira para fazer uma experiência, a gente abandonou o termo, um outro grupo veio lá e começou a utilizar esse termo. E daí surgiu essa lambança que ocorreu nos últimos tempos, que o pessoal, mas isso não é aquilo, não, isso não é de verdade, tal, tá acima dos outros, ficou essa lambança toda que tá engraçado pra caramba de assistir, mas eu vou tirar algumas coisas a limpo, tirar algumas dúvidas e tentar resolver assim na medida do possível, na medida da minha capacidade. Eu acho que a primeira coisa que dá pra tirar a limpo, que é a parte mais curta, mais rápida, é que o pessoal fica falando de Black Pill isso, Black Pill aquilo. Olha, cara, eu não sei de onde que veio esse negócio de Black Pill. Pessoalmente, em PUA e Red Pillars do exterior eu nunca vi isso acontecer, nunca vi esse negócio. Pra mim, Black Pill, até onde eu sei, é uma coisa do 4chan, dos Doomers, que são os caras assim depressivos pra caramba, que a Black Pill é aqueles caras que na cabeça deles, e talvez até seja verdade, eles acham que a sociedade ela tá indo pro buraco. A sociedade tá colapsando, a sociedade tá degenerada, eles caem numa depressão, eles não veem mais sentido na vida deles e eles não conseguem mais curtir a vida. Se tu for pesquisar no YouTube aí, Doomer, vai aparecer um monte de vídeo, de meme disso, e basicamente Black Pill é uma coisa do Doomer, é uma coisa do cara depressivão. Não sei por que trouxeram isso pra mim, basicamente é simplesmente porque, não sei o que, tem pill, então tem que ter a coleção das pílulazinhas diferentes, né? E eu acho que também no 4chan surgiu meio que a White Pill, que é o cara que ele era um Doomer, ele tava na depressão, tava na Black Pill, mas de repente ele decide que ok, a sociedade pode estar indo pro ralo, mas não é por causa disso que eu vou deixar de aproveitar a vida, não é por causa disso que eu vou deixar de me divertir. E daí, basicamente, a vida dele se torna a busca da satisfação pessoal dele. Isso pode até ser parecido com mas veja bem, são ambientes diferentes, é o 4chan. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fiz a piadinha, né, da Orange Pill, né, da pílula laranja hoje, no dia que eu fiz a postagem, né, o dia que eu tô gravando o vídeo, que basicamente pra mim a pílula laranja é aquele cara que chega no
só que ele não vai adiante, entendeu? Então ele vira MGTOW peronomútil. Calma aí que eu vou chegar nisso. Só que antes eu tenho que deixar uma outra coisa clara, que assim, ó, a Red Pill ela não é um termo exclusivo de Tem grupos de POAs, que são esses caras que ensinam técnicas para pegar mulheres, se relacionar com mulher no exterior, que são os caras que seguem o Paulo Tomassi, o Rush V. Eles utilizam também o termo Red Pill, só que a Red Pill deles é uma coisa, a Red Pill dos é outra coisa. Deixa eu explicar. Basicamente os dois grupos, assim, os POAs, eles reconhecem a natureza feminina, reconhecem a parte tóxica da natureza feminina, tipo, eles não tem nenhum assunto aqui que é proibido, que não possa discutir a respeito. Eles simplesmente reconhecem que, ok, os homens têm as falhas e os defeitos deles, e as mulheres também têm. O lado masculino tem o lado tóxico dele, e o lado feminino tem o lado tóxico dele. Só que os dois grupos reconhecem que hoje em dia, pela norma cultural, pelas leis, pelas regras do governo, só o lado tóxico masculino é restrito. O lado tóxico feminino é totalmente liberado. Daí a gente pode entrar em discussões a respeito disso. É traição, promiscuidade feminina, divórcio, aumento na quantidade de DSTs, mães solteiras, etc. Então, nesses aspectos a respeito da natureza feminina, POA e eles estão de acordo. Até mesmo na parte das leis de como o relacionamento de namoro e de casamento foi aparelhado para detonar com o homem. Aliás, se forem ver, hoje em dia, o Rush V, o Paulo Tomassi, que são dois caras grandes do POA, mesmo tendo essa Red Pill do POA deles, eles hoje em dia eles não defendem casamento. Com as leis que tem hoje em dia, com a qualidade das mulheres que tem no mercado hoje em dia, o Rolo mesmo nas últimas lives dele, ele começou a defender volcels, que seriam celibatos voluntários. Ele reconheceu, o negócio tá tão tóxico, as leis estão tão viradas contra os homens, que olha, faz todo sentido o cara simplesmente não querer nem se relacionar mais com mulher. Então veja bem como até os POAs eles estão se aproximando de sendo que que era inicialmente considerado algo extremista, algo muito radical, ou talvez até só que assim, os POAs estão se aproximando de MGTOW, não são os MGTOWs que estão se aproximando de POAs. Porém, a diferença principal, quer dizer, a gente reconhece a natureza feminina, reconhece a questão da cultura e das leis do governo atualmente, tanto do lado quanto POA, porém, os POAs, eles possuem um mecanismo de validação externa. Compreende? Quem leu o livro do Paulo Tomassi, do Homem Racional, eu acho que isso é o 2º capítulo. O mecanismo de validação do POA é um mecanismo de validação no qual o ego dele, a validação dele, vem do quanto ele é atraente para as mulheres e o quanto ele tem sucesso com as mulheres. Por que eu não defendo a Red Pill deles como uma filosofia? Como é que tu vai implementar essa filosofia num cara que é muito feio? Ou num cara que é deficiente? Ou num cara que é idoso? Como é que ele vai ter a validação dele? Com essa validação externa feminina. O cara vai entrar numa depressão, o cara vai querer se... Então é uma coisa que não pode ser uma filosofia porque não aplica para todo mundo. Isso é a Red Pill dos POAs. Como é que e esses caras do desenvolvimento pessoal, dos canais do YouTube aqui, NoFap, etc., Red Pill, bababá, pegador de mulher, né, esses gurus da sedução, etc., a Red Pill deles se baseia nisso, na validação externa feminina. No que baseia a Red Pill do... Eu já falei isso em vídeos do começo do meu canal, eu acho que eu falei isso na entrevista que eu tive com o time. Eu abordei a fundo isso na entrevista que eu tive lá com o Todo Dia Podcast. O mecanismo de validação do é um mecanismo de validação interno. Ele não depende da aprovação da sociedade e não depende da aprovação das mulheres. Então quando o cara chega e fala assim, meu Red Pill, tá, vamos definir os termos, tu tá falando da Red Pill dos POAs ou tu tá falando da Red Pill dos... Porque é parecido, mas não é a mesma coisa, certo? Se tu não definir se é de um ou outro, tu fica meio daltônico sem saber identificar o que é um negócio. Então, essa rixa, esse drama que está ocorrendo atualmente é por quê? Porque a gente fez meio que a técnica de guerrilha, né? Eu, o Fox e o Newman, de abandonar o termo e continuar produzindo os nossos conteúdos, só que daí esses caras POAs pegaram o termo para eles. E veja bem, isso é uma coisa que já aconteceu no exterior. E a quantidade de drama e de diversão que foi gerado nisso foi absurdo. E provavelmente vai acontecer aqui no Brasil, se é que já não está acontecendo. Então beleza, eu já expliquei a situação do por que a gente chegou nisso, já expliquei
que Black Pill e White Pill não tem nada a ver com nada, o que é a Red Pill dos POAs, o que é a Red Pill dos... E vamos lá, o que está acontecendo agora? Por que estão falando que, mas tem os que são muito extremistas, ou são muito radicais, a gente tem que fazer uma Red Pill mais moderada? Por que está tendo toda essa ladainha? Veja bem, é por causa do seguinte, o cara que já era e já estava na Red Pill do o conteúdo dele não mudou. O conteúdo desses originais, que eu estaria nesse grupo, o Fox estaria nesse grupo, o Pensador, etc., não mudou. É o mesmo já faz 10 anos. Então tem várias questões que a gente discute, por exemplo, restrição do direito ao voto, isso já é discutido há muito tempo. Redução do Estado, fim do assistencialismo, fim do estado de bem-estar social, essa parte assim de uma vertente mais ligada ao minarquismo, ao libertarianismo até ao anarcocapitalismo, tudo isso existe. Até mesmo aquela parte da discussão do útero artificial, das alternativas que o homem pode ter, a bonecas, realidade virtual, tudo isso já está sendo discutido há muito tempo. Compreende? Ele não se limita, o que tiver de alternativa, ele não vai simplesmente, as leis estão horríveis, tem muita mulher tóxica no mercado, eu vou virar um celibato total e vou ficar no NoFap. Não, mas e se o cara ainda quiser satisfazer a parte biológica dele? Ele pode ir para as alternativas, ele não se limita, ele vai atrás dessas alternativas e não tem essa questão de moralidade, degeneração, nem nenhuma besteira dessas, compreende? Então, esse pessoal que começou a chegar nos canais de pega o conteúdo desde o começo, como por exemplo o meu, o pessoal ficou chocado. Não, peraí, é degeneração, esses caras estão falando de bonecas. Não, peraí, eles são de extrema direita. Oh meu Deus, eles são... Por quê? Porque misturaram a Red Pill do MGTOW com a Red Pill dos POAs, sem contar também que os POAs, eles, quando eles fazem canal de YouTube, eles mostram o rosto deles. Então eles têm que ser moderados, compreende? Porque eles se abriram totalmente. Eles não podem falar a real, eles não podem falar algo que possa ser considerado extremista ou radical demais para a sociedade atual. Porque, vamos lá, para a sociedade atual, tu afirmar a realidade de que homens e mulheres são diferentes e que possuem capacidades diferentes e que um é claramente superior ao outro, tu pode representar isso em números e estatísticas de cabo a rabo, isso hoje em dia é um extremismo. Veja bem, até mesmo no Europistão, Europa, né? Já estou falando o nome novo que vai ter ali na Europa daqui a 10, 20 anos, né? No Europistão, é considerado um crime. Reconhecer que homens e mulheres possuem capacidades diferentes e que um é diferente do outro é um crime já lá. A Europa é basicamente aquele continente que está pedindo para colapsar. Tá pedindo, implorando para ser conquistado. Mas veja só o mundinho, a lá 1984, de George Orwell, que está se formando ali na Europa. Agora também tem outra questão aí no meio. O pessoal fala, basicamente o cara sem hoje em dia é o cara não defender o feminismo. É o cara não defender o feminismo e é o cara ousar discordar de mulher. Olha, logo a gente chega num momento que discordar de uma mulher vai ser um crime. Mas enfim, esse negócio, independente de POAs começarem a usar o termo Red Pill, misturar a Red Pill do POA com o do... Isso claramente se acontecer. E por que eu tô falando agora, eu vou falar agora do ciclo Red Pill, que é uma coisa que eu discuti em vídeos antigos, eu discuti na entrevista com o tio, eu discuti isso a fundo na entrevista com o Todo Dia Podcast. Por que isso já era esperado que isso ia acontecer? Querendo ou não, se tivessem vindo uns caras POAs pro meio dos ou não, por que isso era inevitável? Veja bem, eu fiz um vídeo há um tempinho atrás chamado Refugiados, que falava refugiados, os POAs, os feministas e os caras do movimento do direito dos homens, que é o seguinte, né, não mudou na última década, permanece a mesma coisa. Só que esses caras de outros grupos, eles estão vindo para... Só que qual é o conflito que está ocorrendo? O conflito que está ocorrendo é que eles não estão indo até o fim. Eles estão chegando em... E daí quando tem alguma verdade que para eles é inconveniente, eles simplesmente desenvolvem resistência. Eles se recusam a aceitar essa verdade. Por quê? Os valores que eles tinham dos grupos anteriores aos quais eles fazem parte, eles não querem se livrar. Então veja bem, de uma forma resumida, independente de ser POA, movimento de direito dos homens ou feminista, a gente pode classificar de duas formas. Os caras que chegam na Red Pill de mesmo, eles vão vir de duas origens diferentes. Ou eles vão vir da esquerda ou da direita.
Se o cara tá vindo da esquerda, ele provavelmente ele é feminista e ele acredita no igualitarianismo, na igualdade entre homens e mulheres, de direitos e também de capacidade. Né? A parte de responsabilidade a gente sabe que não é verdade, porque só se exige responsabilidade do homem, hoje em dia não se exige da mulher. Só que a ideologia, a visão de mundo desses caras que vêm da esquerda, que vêm do ambiente feminista, é o igualitarianismo do feminismo. Eles acham que homem e mulher têm que ter os mesmos direitos sempre, e ele acha que homens e mulheres têm a mesma capacidade. Os caras que vêm da direita, certo? Eles vêm com a ideologia do complementarianismo. Eles também acham que mulheres e homens eles têm que ter os mesmos direitos, só que eles reconhecem que as mulheres são mais fracas e menos capazes que os homens, e que os homens têm a obrigação de proteger e prover para elas e cuidar delas. Compreende? E daí esses caras chegam num ambiente, chegam na Red Pill e eles ficam na fase de negação. Eles não só ficam na fase de negação porque eles começam a ver que a maior parte das mulheres elas estão tóxicas, elas não servem para ser namorada, esposa, nem nada disso. É como se o mercado social ele tivesse cheio de maçãs podres. Ele vê que as leis estão uma porcaria, entendeu? Não dá para se casar, não dá para ter filhos hoje em dia. Parece que a cada mês as leis estão piorando mais ainda. Quem quiser se informar a respeito disso, vai lá no canal do Dom Sandro, ele é dedicado pra caramba. Então, assim, eles chegam na fase de negação, porque eles lidam com essa realidade, eles tinham uma imagem de mulher antes de chegar na Red Pill do MGTOW. E eles não querem abandonar essa imagem que eles tinham das mulheres. Então eles chegam e falam, não, mas são entendeu? Aí eles têm aquela imagem também a respeito das leis, do casamento, de ter filhos, e eles não querem abandonar. E daí eles falam, não, mas eles são radicais demais, eles são extremistas demais. E isso também bate naquilo que eu falei dos caras que vêm da esquerda e da direita. Eles chegam e falam o quê? Que homem e mulher eles têm capacidades diferentes e que eles não têm que ter os mesmos direitos. Se o homem é mais capaz e ele é mais responsável que a mulher, o homem tem que ter mais direitos do que a mulher. E daí esses caras chegam, né? O grupo da esquerda com igualitarianismo, o grupo da direita com complementarianismo, e eles não querem aceitar isso de jeito nenhum. E daí vêm os ataques, que já começaram aqui no Brasil e que vão continuar mais ainda. Agora chegando no ciclo. Por que eu estou falando do ciclo? Porque esses caras que estão chegando aqui, eles estão ficando estagnados no primeira fase do ciclo, que é a fase da negação. Eles não querem aceitar a realidade. Eles não querem aceitar a situação das leis, eles não querem aceitar a natureza feminina e eles não querem aceitar a diferença entre os sexos. Então, basicamente, alguns deles vão ficar estagnados um tempo nessa fase de negação e vão cair fora. Eles vão chegar em ficar estagnado nessa fase e depois acabar caindo fora e ok, não tem problema. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que quer da sua vida. Agora tem outra questão também, o pessoal fala que não, mas no meio dos tem muito cara radical, tem muito cara brabo com o mundo, né, revoltado com o mundo, com as mulheres, etc, e tem muito cara depressivo. Vamos lá. Quais são as outras duas fases que vêm depois da fase de negação? Quando o cara começa a sair da fase da negação, começa a aceitar a realidade. Primeira fase é a fase da fúria Red Pill. Essa é a fase mais dolorosa, essa é a fase mais longa, e tem muitos caras que ficam anos nessa fase sem conseguir sair dela. Que basicamente é aquele momento que o cara vê que a realidade das mulheres não é o que ele achava, a realidade das leis não é o que ele achava, essa parte do igualitarianismo, o complementarianismo e tudo mais, ele vê que tudo aquilo que foi ensinado para ele desde pequeno era uma mentira. E ele começa a se revoltar. Por que vem essa revolta? O que está acontecendo? Porque é o seguinte, esses caras, na verdade todo mundo, né, a gente vem já meio que de fábrica, a sociedade coloca de fábrica na gente, dois mecanismos de validação externa. O mecanismo de validação social, da sociedade, e o mecanismo de validação feminino. Quando o cara passa da fase da negação e chega na fase da fúria Red Pill, basicamente o mecanismo de validação dele, os dois mecanismos de validação externos, o social e o feminino, ele está sendo destruído. Esse cara ele está sofrendo, essa fase ela é dolorosa e ela é longa. E pelo fato dele estar sofrendo, pelo fato desses mecanismos estarem sendo destruídos, é por isso que ele começa a se revoltar e por isso que ele começa meio que a atacar verbalmente, no campo de ideias, a sociedade, o governo, as leis, as mulheres. Então, logicamente, no meu canal e provavelmente no canal de outras pessoas, se é um canal de mesmo, de Red Pill, vai ter muito cara que está nessa fase. Compreende? O pessoal da negação chega ali, se desentende um pouco com o pessoal e depois cai fora e segue o caminho deles.
Agora, o que acontece depois que o cara consegue passar desse período aí do Red Pill Rage, da fúria Red Pill? Ninguém consegue tirar o cara dessa fase. Ele mesmo tem que se retirar dessa fase. Basicamente, a meu ver, o que acontece é o seguinte: quando os dois mecanismos de validação externos, eles são destruídos, o cara bate na deprê. Ele chega na fase que a gente chama do Vale dos... É o cara que fica extremamente depressivo porque ele não vê mais objetivo nenhum na vida dele, nenhuma outra coisa para conquistar, porque veja bem, os dois objetivos principais que a sociedade coloca na nossa cabeça, que é o de casar e ter filhos, eles foram retirados, completamente retirados da vida do cara. O cara sente que teve algo retirado dele, que ele perdeu algo muito importante, que dava um sentido, um objetivo na vida dele. Isso foi retirado por causa da qualidade da mulher atual, por causa das leis, compreende? Por causa da misandria na sociedade. Então o cara fica nessa fase da depressão, nesse vale do suicídio, porque ele não tem mais objetivo. Ele não tem mais por que acordar e ele não tem mais nenhum mecanismo de validação. Os dois mecanismos de validação externos dele, o social e o feminino, foram destruídos. Compreende? E daí é que chega aquele momento que o cara, o que ele faz? Ele começa a consumir conteúdo. Ele começa a consumir conteúdo de 1, 2, 3, 4 de canais ou canais que estão relacionados a... E daí ele começa a desenvolver o mecanismo interno dele. Ele começa a desenvolver o mecanismo de validação interna. Ele tem que começar a se reconstruir depois da destruição que ocorreu anteriormente. Daí o cara vai ter que começar a encontrar um sentido na vida dele, desenvolver objetivos que não envolvam relacionamento com mulher, que não envolvam casamento e que não envolvam paternidade. Na verdade, essa fase não é tão difícil quanto a fase da Red Pill Rage. A fase da Fúria Red Pill, a segunda fase, é bem mais pesada. É bem mais pesada e mais violenta. Essa do Vale do também é pesada, também é dolorosa, só que ela é menos longa e menos difícil de desenvolver. Porque quando o cara chega nessa fase, ele já está consumindo conteúdo, ele já está recebendo apoio de outras pessoas, da comunidade. Vamos dizer assim, é uma comunidade, de certa forma. Uma comunidade descentralizada, não necessariamente uma comunidade propriamente dita, só que a gente compartilha um monte de ideias aqui da filosofia Red Pill, do MGTOW. E daí o que acontece depois disso? Conforme o cara está desenvolvendo esse mecanismo de validação interno e tentando definir quais vão ser os objetivos da vida dele, para que ele vai viver agora, geralmente o cara acaba vivendo só para si mesmo. Ele descobre o valor da liberdade dele e começa a defender isso com unhas e dentes. Aí tu tem a fase da irmandade, Brotherhood, que é a fase com que ele, com outros homens que estão na mesma situação dele, e com os produtores de conteúdo, ele começa a desenvolver esse caminho dele. Geralmente nessa fase aí da Irmandade, tá? É quando o cara começa a fazer um canal de Red Pill. Ele começa a fazer um canal, ele começa a compartilhar informações com os outros, ele começa até às vezes a servir de mentor para outros caras que estão seguindo esse caminho também, para tentar ajudar. Eu me considero estando nessa fase. Talvez um dia eu chegue na última fase de autorrealização. Autorrealização é quando tu vê que tu conquistou esses novos objetivos que tu definiu para tua vida. Mas, por exemplo, se for ver eu, o Pensador, o Fox, o Newman, a gente está na fase de irmandade. A gente está numa fase que o quê? A gente está produzindo conteúdo, está compartilhando informações com os outros caras e servindo de mentor, tentando de alguma forma ajudar a tirar os caras do Vale do... a tirar os caras da fase da Fúria Red Pill. Agora só tem um pequeno detalhe. A fase da negação a gente não pode fazer nada. A fase da negação é o que eu falei. O cara vai chegar aqui, ele vai concordar ou discordar, entendeu? Ou ele vai abrir mão dessas ideologias, desses valores que ele tinha anteriormente, ou ele não vai abrir mão. Se ele não vai abrir mão, então beleza, cada um cuida da sua vida, ele vai ir para alguma outra comunidade e não importa, não vamos nem entrar na questão de discutir se o que o cara está vivendo é uma mentira, se o cara está vivendo uma ilusão ou não, se ele está vivendo numa prisão ou não. Vamos lá, todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe o que quer fazer da própria vida, ninguém aqui é guardião de ninguém, né? Vamos citar a Bíblia, né? Caim, por acaso sou eu guardião do meu irmão? Não sou, entendeu? Mesmo porque tu não pode tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Isso já é uma coisa que eu já falei no canal já várias vezes. O pessoal fala assim, não, mas vou começar a compartilhar vídeos, vou começar a falar de Red Pill pros outros. Cara, não. Tu não tem como saber
se a outra pessoa tá pronta para isso ou não. E tu não tem como saber se esse cara vai ser mais ou menos um agente da cultura atual, um agente do status quo, compreende? O cara pode simplesmente ser um cara que, a hora que tu for falar isso pra ele, ele vai te atacar. Porque ele vai começar a defender esses valores dele. Seja o valor do igualitarianismo, seja o valor do complementarianismo, ou talvez o cara tá com o maior objetivo da vida dele, é encontrar o unicórnio dele, casar e ter filhos, e daí se tu chega e fala pro cara, não, que esses valores dele estão errados, ou até mesmo que o objetivo de vida dele tá errado, que ele tem que fazer outra coisa, o cara vai se sentir atacado. E ele vai te atacar de volta. Isso é exatamente também o que está acontecendo no pessoal que chega nos canais que ficam ali na fase da negação. Como eu disse, pois bem, não tem problema, certo? Desde o começo, o que a gente falava, e o que o pessoal falava nos canais do exterior é o seguinte, tu começa a produzir conteúdo e tu fica na tua. Quem tiver interessado vai chegar no teu canal. O cara que tiver interessado nessas coisas, estiver pronto para isso, ele não vai cair de paraquedas do nada. Ele provavelmente já teve alguns relacionamentos que não deram certo. Ele provavelmente está se questionando se vale a pena se casar ou não, ter filhos ou não hoje em dia. Ele provavelmente já está pesquisando a respeito das leis. E se ele está fazendo essa pesquisa, ele está sendo ativo em tentar buscar conhecimento, ele vai chegar no canal de... Talvez todo esse conflito que tenha acontecido agora seja por causa disso. A gente simplesmente, de alguma forma, a gente caiu no algoritmo do YouTube e daí trouxe um monte de gente nova que provavelmente não estava pronta para esse ambiente. Então, é que nem eu disse, vai surgir conflito e se os caras não estiverem prontos para seguir o caminho, não tem problema, eles vão ir para outros lugares, ok. Certo? Aqui o negócio é totalmente voluntário. Para o cara chegar em... Ele que tem que estar pronto, ele que tem que chegar no sozinho por iniciativa própria, e também para ele conseguir passar do ciclo, isso vai depender simplesmente do esforço dele. Não vai depender de mais ninguém. A gente pode, no máximo, dar um pouco de orientação.